Bom dia a todos. Esta é a apresentação do trabalho Proposta de algoritmo genético para a resolução do problema de roteamento de veículos com janelas de tempo e entregas fracionadas para o 30º Seminário de Iniciação Científica da UDESC. Este trabalho foi realizado por mim, Rafael, e pelo meu colega Lucas, sob orientação do professor Omir. O problema de roteamento de veículos está relacionado às operações logísticas. Nele, parte-se de um grafo no qual pode-se destacar os seguintes elementos: um depósito único, no qual existe um conjunto de veículos de mesma capacidade disponível para atendimento a clientes. Além deles, existem clientes com demandas conhecidas e arestas com custos conhecidos. O objetivo do problema é definir as rotas que os veículos devem percorrer de modo que o custo total da operação seja o menor possível. Além disso, as restrições do problema devem ser respeitadas. Entre elas, constam as restrições de que toda rota deve começar e terminar no depósito e todo cliente deve ser atendido com uma e apenas uma visita. Mas problemas no mundo real podem exigir a adição ou eliminação de restrições do VRP clássico para que possam ser modelados corretamente. Quando isso acontece, surgem variantes do VRP. Entre estas variantes está a variante com janelas de tempo. Na figura, as janelas de tempo são representadas pelos números entre colchetes. Essas janelas estabelecem o intervalo durante o qual é permitido aos veículos iniciar seu serviço no cliente. Além das janelas de tempo, também são especificados tempos de serviço, indicados na figura pelos símbolos S, e tempos de travessia para as arestas, indicados na figura pelos símbolos T. Uma instância do VRP com janelas de tempo, portanto, tem esta aparência e seu objetivo é o mesmo do VRP clássico. Outra variante é a variante com entregas fracionadas. Nela é permitido que os clientes sejam atendidos por múltiplas visitas e não por apenas uma, como ocorre no VRP clássico. Fazendo isso, pode-se obter economia de até 50%, tanto na quantidade de veículos empregados, quanto no custo total da operação. Nesse trabalho, foi considerado um problema de roteamento de veículos com janelas de tempo e entregas fracionadas. Para sua resolução, foi proposto um algoritmo genético, que é um método não exato. Pois bem, em relação ao algoritmo genético, nós temos que eles são meta-heurísticas baseadas no conceito de evolução natural de Darwin. Basicamente, eles são formados por algumas etapas, e essas seriam a criação da população inicial, o método de avaliação de um cromossomo, o método de seleção de indivíduos para a procriação, o método para a geração de novos indivíduos e um critério de parada. Em relação à representação das rotas no algoritmo genético, foi utilizada a seguinte lógica: um vetor de um número inteiro, em que cada número representa o índice de cada cliente a ser visitado. Como pode-se ver na imagem, não é necessário marcar as voltas ao depósito, porque a própria solução verifica as restrições de capacidade de unidade de tempo, e assim uma rota representada como a imagem acima teria o significado da imagem abaixo. A solução proposta consiste no mapeamento de um SD-VRP-TW em um VRP-TW. E a partir desse VRP-TW criado, utilizar um algoritmo genético para a solução desse problema. Alguns parâmetros utilizados foram omitidos por questões de simplicidade. Para o mapeamento comentado, a lógica que se utiliza é a explosão de alguns clientes em outros clientes. Desse modo, são gerados mais nós para a solução. A explosão segue dois critérios, sendo um deles ômega, que dita o número de clientes que serão gerados por um cliente, e mi, que dita o número mínimo de explosões a serem feitas para a solução.
As duas imagens representam as fórmulas utilizadas com esses parâmetros para esse mapeamento. Em relação ao algoritmo genético desenvolvido para a solução do VRPTW, nós temos que a criação da população inicial é feita através das heurísticas de Nearest Neighbor, caminhos com Nearest Neighbor em cada cluster criado pelo caminhos, e a proposta de randômica melhorada adiciona nós aleatórios a um cromossomo, e a partir do momento em que as restrições forem quebradas, ou seja, for gerada uma nova subrota, são tentados injetar novos nós nessa subrota. O método de avaliação de um cromossomo é hierárquico, em que primeiro se verifica o número de veículos e depois a distância total. No caso, se dá preferência ao mínimo dos dois valores, ou seja, quanto menor o número de veículos e distância total de um indivíduo, mais preferência ele tem. Quanto ao método de seleção de indivíduos para a procriação, se utiliza a heurística de ranqueamento e o mecanismo da roleta viciada. A heurística de ranqueamento é interessante para a solução, porque ao mesmo tempo em que mantém a prioridade para indivíduos mais dominantes, também consegue manter a diversificação entre a população. Para a geração de novos indivíduos é utilizado o elitismo. O elitismo transporta indivíduos mais dominantes para uma nova geração a ser criada. O número de indivíduos do elitismo é tratado através de um parâmetro na solução proposta. O restante dos indivíduos da nova geração são gerados através da seleção baseada no método de avaliação em conjunto dos operadores de crossover e mutação. O operador de crossover utiliza dois cortes e o operador de mutação tem número de pontos igual a 10% o tamanho do cromossomo. Além disso, o crossover e a mutação têm chance de serem aplicados ou não. Essa chance também é ditada por um parâmetro na solução proposta e resulta no caso em que um novo indivíduo pode ou não receber alterações de um crossover e pode ou não receber alterações de uma mutação. O GA tem o seu critério de parada em um parâmetro de número mínimo de gerações, ou enquanto se tem obtido uma melhora na solução entre o número mínimo de gerações dividido por 4 gerações anteriores. Para a realização dos testes, foram utilizadas as instâncias de Solomon adaptadas de Roy-Howland. Até então, os testes realizados foram apenas com os conjuntos de instâncias C1, C2 e R1. O teste para cada classe foi realizado para todas as instâncias da mesma classe, e os resultados obtidos são a média da execução de 10 vezes o algoritmo para cada instância. Como se pode notar, em todos os casos, a solução proposta foi inferior à solução de Roy-Howland. Logo, nós temos que as heurísticas escolhidas para a solução da entrega fracionada não são as melhores para a solução desse problema.